Me espera! Eu não entrei na Kombi! Me espera! Eu tô aqui atrás! Ei! Safado! Não pode, me espera! Ah! O Regresso é o filme do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu, que ganhou o seu lugar entre os grandes de Hollywood com filmes como Birdman, ganhador do Oscar de melhor filme de 2015. O Regresso é estrelado por Leonardo DiCaprio e conta a história de Hugh Grant, um valente aventureiro americano a quem são atribuídas centenas de mitos e que se tornou uma lenda na tradição oral em seu país de origem. O desempenho que rendeu a Leonardo DiCaprio a indicação como melhor ator no Oscar e no Globo de Ouro recria algumas das cenas mais emblemáticas da vida de Hugh Grant, entre elas o confronto corpo a corpo com um urso cinzento no meio da floresta. Hugh Grant nasceu nos Estados Unidos, aparentemente na Pensilvânia, em 1780. Pouco se sabe sobre a sua infância e juventude, mas rumores dizem que ele foi um pirata, jogador, marinheiro e até mesmo que se uniu aos índios Panauí na região que atualmente corresponde à Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Em 1823, Hugh Grant ingressou no grupo Os 100 de Ashley, uma expedição de homens recrutados em anúncios em jornais nacionais, onde o general William Henry Ashley e o seu sócio Andrew Henry pretendiam recolher o máximo de peles de animais para depois comercializá-los. Durante a expedição, os homens de Ashley sofreram numerosos ataques de índios, como os Aricaras. Hugh Grant mostrava-se sempre confiante e dominante no grupo, indicando que, além de conhecer muito bem o território por onde se moviam, ele era capaz de enfrentar grandes perigos sem hesitar. A façanha que deixou Hugh Grant famoso ocorreu no interior de uma floresta, quando ele ficou sozinho diante de uma mãe urso cinzenta que tentava defender os seus 2 filhotes. Hugh Grant saiu vitorioso, mas gravemente ferido da luta contra o grande animal. Seus companheiros de viagem o encontraram poucos minutos depois e, ao ver as suas condições, acreditaram que ele não sobreviveria àquela noite. Para a surpresa de todos, Hugh Grant acordou vivo. A empreitada deveria seguir em frente e era impossível carregar nas costas um homem tão ferido pelo terreno acidentado. Mas 2 homens ficaram com ele voluntariamente, esperando que morresse e com o compromisso de lhe dar um enterro apropriado. Os dias se passaram e Hugh Grant não morreu. Os homens que o acompanhavam temeram ficar atrás do grupo e o abandonaram à sua sorte, sem imaginar que o moribundo, deixando para trás, renasceria e se agarraria à vida no meio do nada. Hugh Grant sobreviveu e conseguiu voltar ao acampamento base da empresa. A sua história se tornou famosa e logo se tornou um ícone que inspirou dezenas de obras literárias e 2 grandes histórias cinematográficas. Os jornais locais e nacionais espalharam a história do sobrevivente, uma vez que se tornou conhecido. Em 1922 foi publicado um artigo narrando a viagem de Hugh Grant.
Sabe-se que Hugh Grace viveu pelo menos mais 10 anos depois do incidente com o urso, e se especula sobre as razões que o levaram a retornar ao mundo civilizado. Afirma-se que ele procurava vingança e matou os 2 homens que o abandonaram na floresta. Mas também existe uma versão dizendo que Hugh Grace nunca chegou a encontrá-los. Em 1971, o cineasta Richard C. Serafin dirigiu o primeiro filme que contava a história de Hugh Grace. O nome do filme chama-se Fúria Selvagem e foi estrelado por Richard Harris. Mas só em 2002, quando Michael Pankey publicou o romance O Regresso, uma história de vingança. A história inspirou González Iñárritu a gravar o filme O Regresso, que foi indicado a 12 Oscars, incluindo o de melhor filme, melhor ator, melhor maquiagem e melhor figurino. Durante as filmagens, Leonardo DiCaprio teve que tomar o lugar de Hugh Grace, recriando cenas de sobrevivência extrema. Apesar do estado deplorável de saúde em que foi abandonado, ele percorreu entre 128 a 320 quilômetros entre os rios, as florestas e a neve para retornar à civilização. Leonardo DiCaprio entrou na pele de Hugh Grace, deixando sair os seus instintos mais primitivos e assumindo o papel de alguém que constantemente toca a morte com as pontas dos dedos. Um dos aspectos mais desafiantes foi a maquiagem. As feridas do ataque do urso levaram mais de 5 horas para serem feitas no corpo de Leonardo DiCaprio. Sobre Hugh Grace, especula-se muito, mas as poucas certezas que se tem sobre a sua vida bastam para fazer dele uma lenda. Um dos sobreviventes mais emblemáticos da história é um homem que prova que a tenacidade vence barreiras inimagináveis.